Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos falar sobre degradação de aminoácidos e ciclo da ureia. Bem, quando nós nos alimentamos, nós consumimos, entre vários alimentos, né, as proteínas. E as proteínas, elas são degradadas, né, os aminoácidos, então, são aproveitados para sintetizar novas proteínas no nosso corpo. E essas proteínas do nosso corpo, ela tem um tempo de vida, né? Elas não ficam para sempre no nosso corpo. Então, depois de um certo tempo, elas acabam sendo degradadas. Então, estou mostrando nessa tabela o tempo de meia-vida para algumas proteínas. Veja que tem proteínas que vivem muito pouco, né? Tem um tempo de meia-vida muito curto, como essa, a onitina descarboxilase, tempo de meia-vida de 12 minutos. E nós temos algumas proteínas que têm um tempo de meia-vida bastante longo, ou seja, 120 dias, como a hemoglobina, né? Entre outros exemplos. Então, cada uma dessas proteínas vai chegar uma hora, um determinado momento, que elas serão degradadas. E aí, o que vai acontecer com elas? Bem, quando as proteínas forem degradadas, nós teremos, então, os aminoácidos livres dessas proteínas, e os aminoácidos, eles são constituídos do quê? Do grupo amino, né, que está grudado no carbono alfa, e além disso, uma carboxila, um hidrogênio ligados no mesmo carbono, e no mesmo carbono ainda tem um radical, ou seja, nós temos um esqueleto carbônico e nós temos um grupo amino preso neste aminoácido. E nós precisamos, então, eliminar os dois. E aí é o que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, tá aqui as proteínas intracelulares ou as proteínas da dieta, nós temos esses aminoácidos, né, quando vem das proteínas da dieta, eles podem ser utilizados para sintetizar as proteínas intracelulares, mas vai chegar um momento em que nós teremos, então, que degradar esses aminoácidos. E aí, essa degradação ocorre dessa forma. Nós vamos liberar o grupo amino e vamos liberar o esqueleto carbônico. O grupo amino, ele sai protonado, então ele sai como amônio, tá? E o esqueleto carbônico vai para o outro lado. Esse grupo, né, amônio, ele pode ser reutilizado para sintetizar outros aminoácidos, ou para sintetizar nucleotídeos, ou algumas outras aminas biológicas. Se não tiver nenhuma utilidade para isso, se não for usado para essas biossínteses, ele será degradado. E como isso ocorre? Através de vários passos, né? Que é chamado do ciclo da ureia, até chegar na ureia, que é o quê? A excreção de nitrogênio. Então, esse nitrogênio aqui do amônio que está vindo dos aminoácidos, que está vindo das proteínas, vai ser degradado e excretado na forma de ureia, tá? Então, ele é eliminado na forma de ureia. Já o esqueleto carbônico, o que vai acontecer? Eles serão convertidos em alfa-cetoácidos, entram no ciclo do ácido cítrico, e aí nós temos duas opções, dependendo das condições do organismo. Ou ele pode ser totalmente oxidado, esses carbonos são totalmente oxidados para a conversão de ATP, ou eles podem ser utilizados para sintetizar glicose. Então, depende da situação em que o organismo estiver. Se é uma situação de jejum, vai ocorrer a gliconeogênese, e, portanto, nós teremos síntese de glicose. Se não, nós teremos o quê? A geração de ATP e oxidação total desses carbonos, tá? Então, esse será o destino dos esqueletos carbônicos. Bem, isso é um resumo da aula de hoje. Agora nós vamos falar passo a passo o que vai acontecer. Então, primeiro passo, excreção do nitrogênio. Bem, a degradação de vários compostos, como por exemplo, a degradação dos nucleotídeos, de proteínas nos tecidos, né, gera amônia. E essa amônia, gente, ela é muito perigosa, ela não pode ficar livre na célula, ela não pode ser transportada livre na corrente sanguínea. Então, a gente precisa de uma forma de transporte desta amônia para que não traga nenhum dano para o corpo, tá? Então, essa amônia, ela acaba sendo
combinada com glutamato, formando a glutamina, tá? Tá aqui a glutamina. O primeiro passo dessa reação gera um intermediário, que é o gama-glutamil fosfato, e essa glutamina, então, ela será o quê? A forma não tóxica de transporte de amônia, tá? Então, a gente acaba transportando este grupo aqui, que estava vindo da onde? Estava vindo da degradação de aminoácidos, da degradação de nucleotídeos, etc., nos diversos tecidos. Então, é convertido em glutamina, e essa glutamina, ela vai viajar na corrente sanguínea até chegar no fígado, onde será convertida em ureia, tá? Então, é isso que nós vamos entender como ocorre. Também, um pouquinho, muito pouco deste amônio, ele pode ser excretado na urina, tá? Então, a maior parte, como eu falei, vai para a glutamina, e glutamina depois é convertida em ureia, né? Esse grupo amônio é convertido em ureia. Já existe uma pequena parte, muito pouco, que acaba sendo excretado diretamente na urina. Então, somente em condições de acidose é que o rim passa a pegar muita glutamina da corrente sanguínea. Isso porque, pela sua degradação, forma alfa-cetoglutarato, que entra no ciclo do ácido cítrico e é descarboxilado, gerando bicarbonato. Esse é um tampão, e aí ele fica liberado na corrente sanguínea e tampou no sangue, melhorando, então, o quê? A acidose. Bem, ciclo glicose-alanina. Então, as proteínas do músculo, como eu falei, todas as proteínas mais cedo ou mais tarde acabam sendo degradadas. Então, quando essas proteínas forem degradadas, vão liberar os aminoácidos. Esse grupo amino dos aminoácidos será incorporado, então, no piruvato, tá? Então, lembra que no músculo a gente tem a via glicolítica bastante ativa, né? Então, essa via glicolítica muito ativa gera o quê? Uma grande quantidade de piruvato, justamente por quê? Porque um músculo, ele está em constante contração, e a contração gasta ATP, então é necessário uma produção de ATP bastante elevada, e para produzir ATP, qual a rota principal? Via glicolítica, né? Via glicolítica, e depois, é claro, se tiver numa condição aeróbica, né, esse piruvato entra no ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa e geração de ATP. Né? Se não estiver numa condição anaeróbica, ocorre a fermentação. Enfim, o que importa é que a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de piruvato no músculo, e esse piruvato no músculo, então, ele vai receber esse grupo amônio aqui dos aminoácidos, e quando ele recebe esse grupo amônio, ele é convertido em alanina, e é essa alanina que viaja na corrente sanguínea. Então, veja que esses nitrogênios dos aminoácidos viajaram na corrente sanguínea na forma de alanina. Quando chega lá no fígado, essa alanina incorporada, e aí ela transfere esse grupo amino para o alfa-cetoglutarato, que forma glutamato, e aí esse amônio é liberado pelo ciclo da ureia, é convertido em ureia. Né? E o esqueleto carbônico volta a formar o quê? O piruvato, né? A gente só tirou o grupo amino e volta a ter piruvato. Lembra que no fígado nós temos uma outra via muito importante, que é a gliconeogênese. Então, esse piruvato será utilizado na gliconeogênese, numa situação de jejum, né, pessoal, para a conversão de glicose. Essa glicose no fígado, ela é exportada, né? Então, a gente tem a exportação de glicose, e a glicose viaja na corrente sanguínea. Quando chega lá no músculo, essa glicose é incorporada, e aí, novamente, passa pela via glicolítica e é convertida em piruvato. Então, veja que isso aqui acaba se tornando um ciclo, então é chamado de ciclo glicose-alanina, né? Dessa maneira, a gente consegue, então, eliminar o nitrogênio que veio lá das proteínas na forma de ureia. Também é muito importante nós falarmos que nós, então, temos duas rotas para transportar os grupos amino, né? Ou eles são transportados na forma de glutamina, né? E aí vai para a mitocôndria lá do fígado, ou eles são transferidos na forma de alanina, e aí ele vai lá para o fígado, tá? Então, são várias formas da gente conseguir transportar esse nitrogênio para o fígado, tudo bem?
Então, esse passo aqui ocorre em vários tecidos, apenas mostrando, então, essa transferência de grupo do nitrogênio para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato, tá? E aí, depois, esse glutamato é convertido em glutamina. E essa reação, gente, ela ocorre através de uma enzima muito importante, que é essa daqui, a aminotransferase. Então, essa reação, ela ocorre em vários tecidos, para que a gente consiga, então, transportar esse nitrogênio na corrente sanguínea de uma forma saudável, né, de uma forma que não será maléfica. Por quê? Nitrogênio livre na forma de amônia na corrente sanguínea é extremamente tóxico. Então, isso não pode acontecer. Por isso que a gente está tendo esse primeiro trabalho inicial de conversão para uma molécula que não seja tóxica, que possa viajar na corrente sanguínea. E aí? O que vai acontecer? Quando chegar lá no fígado, gente, olha só, nós estamos no fígado, pela ação da enzima glutamato desidrogenase, nós vamos liberar esse nitrogênio que estava vindo lá dessas formas que eu falei de maneiras de transporte, né? Então, essa é uma reação de desaminação oxidativa. Essa enzima, glutamato desidrogenase, ela está na matriz mitocondrial. E o alfa-cetoglutarato, ele pode ser utilizado para receber mais grupos amino, ou ele pode entrar no ciclo de Krebs, ou ele ainda pode ser utilizado para sintetizar glicose. Então, depende das condições aí do organismo, né? Isso eu estou falando do esqueleto carbônico, né? Bem, lembrando que a amônia livre, ela não pode circular na corrente sanguínea, né? Então, por isso que é muito importante para que haja, então, esse sistema de transporte e a gente possa liberar esse amônio lá no fígado de uma maneira segura. Então, nós temos aqui, então, glutamina, que está vindo dos tecidos extrahepáticos, como eu falei, né, os aminoácidos que estão sendo degradados, a alanina, que está vindo do músculo, então, todas elas vão parar lá no fígado, né, e aí nós temos, então, essas reações ocorrendo, né, ou a própria glutamina entra na matriz mitocondrial, ou aqui na forma de glutamato entra na matriz mitocondrial, e aí nós vamos retirar esse grupo amino que está no glutamato, e o esqueleto carbônico forma o que? O alfa-cetoglutarato. E o nitrogênio fica na forma de amônio, né? É uma amônia protonada, isso é chamado de amônio. O oxaloacetato pode reagir aqui, né, com esse alfa-cetoglutarato e formar o aspartato. Então, é uma das formas, esse nitrogênio também veio daqui. Então, a gente tem duas formas de nitrogênio que veio dos ambientes externos. Ou ele fica na forma de aspartato, tá, através do oxaloacetato, que reagiu com glutamato, recebendo o nitrogênio, então formou o aspartato, ou ele fica na forma de amônio, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse amônio, primeiro passo, catalisado pela essa enzima carbamoil fosfato sintetase 1, vai formar o carbamoil fosfato, que é essa molécula aqui, que tem o nitrogênio, veja que é justamente o grupo amino que estava vindo de todos esses dessas moléculas externas, mais um carbono, esse carbono veio de um bicarbonato, que está aqui, e mais um grupo fosfato que veio de uma molécula de ATP. Nós gastamos duas moléculas de ATP, elas foram até a ADP, então foram duas moléculas, duas ligações ricas em energia para poder sintetizar esse carbamoil, tá, gente? Então gasta bastante energia para sintetizar o carbamoil fosfato. Depois do carbamoil fosfato, ele reage com a ornitina, formando citrulina. Então, veja que essa parte da molécula aqui, ó, grudou na ornitina e formou a citrulina, tá? Aqui. Isso foi catalisado pela ornitina transcarbamilase. E aí, agora, ele vai para a parte externa, né? Vai para o citossol. E aí, o que vai acontecer? Essa citrulina lá no citossol, pela ação da arginino-succinato sintase, gasta mais um ATP, tá? Esse ATP aqui vai até a AMP, então
foram novamente duas, e aí gerou PPI, né? PPI também ocorre a liberação desses dois grupos fosfatos, então são duas ligações ricas em energia que foram gastas aqui também. Bem, e aí, gente, olha só, de onde veio esse aspartato? Esse aspartato veio daqui, ó, lembra? Então, a gente tinha o grupo amino ou a gente tinha o aspartato, ambos com nitrogênios que estavam vindo desses externos. Então, tá aqui o aspartato, ele também saiu da mitocôndria, veio parar no citossol. E aí ele reage com essa molécula que tinha o nitrogênio aqui, ó, que vinha desse nitrogênio aqui, né, do amônio. Então ele reage aqui, e aí a gente acaba então formando essa molécula aqui, arginino succinato. Veja que em verdinho tem o nitrogênio do aspartato, em azul tem o nitrogênio que vem do amônio, né? Então formou essa molécula bem grande aqui. E aí a gente tem então uma rompimento, né, dessa ligação pela ação da arginina succinato liase, e nós vamos formar duas moléculas, o fumarato e a arginina. Fumarato, nós já vimos, ele participa do ciclo do ácido cítrico, então essa molécula vai lá para o ciclo do ácido cítrico. A arginina, ela será, então, passará por uma reação de hidrólise aqui, né, então a gente gasta uma molécula de água, e aí forma a ornitina, que entra na matriz mitocondrial e fecha o ciclo, né? Então a gente volta fazendo tudo de novo. E o que liberou, gente? Liberou a molécula de ureia, tá aqui, ó, são dois nitrogênios, dois grupos amino, né? Um veio do aspartato, tá vendo que tá verdinho, o outro veio do amônio, então vieram daqui, os quais, por sua vez, vieram desses aminoácidos, né, externos. E um carbono que veio de onde? Veio do bicarbonato. Então, a gente não gastou nenhum carbono da ornitina, não gastamos nenhum carbono da citrulina, tá? Por isso que ela acabou sendo regenerada aqui no final do processo. Então, transportada para o rim e eliminada na urina, né? Então, essa ureia, depois, ela é transportada para o rim e eliminada na urina. Então, lembrando que a síntese da ureia ocorre no fígado, tá? Tudo isso ocorreu no fígado. A ureia vai passar para o sangue, vai até os rins, e onde ela vai ser excretada na urina. Tudo bem? Então, aqui é uma visão do ciclo geral, né? A gente tem as formas de transporte aqui dos aminoácidos, dos grupos aminos, né? Entrou dentro da matriz mitocondrial, formou, então, a amônia, né? Como está protonado é o amônio, ou formou o aspartato, gera carbamoil fosfato, reage com ornitina, forma citrulina, vem para fora da matriz e continua o ciclo. No final, a gente tem a formação da molécula de ureia. Bem, aqui é um pequeno exercício, determine o saldo de ATP para sintetizar uma molécula de ureia. Parem aí o vídeo, um minutinho, tentem fazer esse cálculo. Eu comentei aí os ATPs que foram gastos, né, as ligações de energia, pensa nisso, nas ligações de energia, tá? Uma vez que vocês conseguiram concluir, então, vamos para a resposta. A síntese de uma molécula de ureia requer 4 ATPs. Aí vocês vão me falar por que 4? Na verdade, são 4 ligações ricas em energia, né? Então, olha só, a gente gastou 2 ATPs aqui, tá? Então, duas ligações ricas em energia foram gastas aqui, e gastamos mais um aqui, ó, só que ele foi até a AMP, tá? A gente gastou mais 2 ligações ricas em energia. Portanto, para facilitar em termos de cálculos, a gente considera isso como 2 ATPs. A outra forma seria o quê? Converter tudo isso em Joule, né? Então, teria que ver quanto é cada ligação rica em energia, em torno de 30 quilojoules por mol, e aí converter isso tudo em termos de joule. Mas aí, para facilitar, a gente considera isso como 2 ATPs, né? Lembrando que, na verdade, são 2 ligações ricas em energia. Então, por isso, nós temos aqui como resposta final 4 ATPs. Só que olha que interessante. Lembra do fumarato que eu falei para vocês? Tá aqui o fumarato. Olha só, a gente tem a produção de uma molécula de fumarato. Esse fumarato, para onde ele vai? Ele vem para cá, olha só. O fumarato, tá? Ele pode ou ser convertido em malato, ou ele próprio entrar na mitocôndria, tá? Lembrando que o ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz mitocondrial, e lá
ele passa pelas reações do ciclo. Nas reações do ciclo, a primeira reação é conversão para malato, depois oxaloacetato, e nessa etapa a gente gera NADH. E o NADH a gente sabe que vai entrar na via da fosforilação oxidativa e gerar o quê? ATP. A cada um NADH são gerados 3 ATPs. Isso daqui, gente, é de livro para livro, tá? Tem livro que considera 2,5, tem livro que considera 3. Eu estou considerando 3 para facilitar aí o raciocínio, tá? Mas cada livro diz uma coisa. Bem, então a gente gastou 4 ATPs e conseguimos produzir 3 ATPs. Então, o saldo geral ficou o quê? Menos 1 ATP, tá? Bem, então nós falamos do destino do nitrogênio. Lembra? Foi lá do início da nossa aula, vamos voltar tudo, né? Nós tínhamos aqui a degradação das proteínas, geram os aminoácidos, quais? Tem o grupo amino, que fica na forma protonada, então é amônio, e o esqueleto carbônico. O amônio, a gente já falou o que acontece, ele é convertido em ureia. Agora vamos falar do esqueleto carbônico. O que vai acontecer com ele? Vamos ver? Aqui, destino do esqueleto carbônico. Bem, esses aminoácidos todos, olha só, estão aqui em rosinha ou em azul, eles são convertidos em moléculas que são intermediários, e a partir desses intermediários a gente consegue entrar nas moléculas do ciclo do ácido cítrico. Ou ainda podemos converter em glicose, tá? Então a gente tem duas possibilidades. Ou a gente converte moléculas do ciclo do ácido cítrico, ou a gente converte em moléculas de glicose, né? E esses aminoácidos que podem ser convertidos em glicose, eles são chamados de aminoácidos glicogênicos, né? E aí, olha só, esses aminoácidos, eles estão todos aqui em rosinha, são todos esses. E nós temos os aminoácidos cetogênicos, que eles não conseguem ser convertidos em glicose, tá? E os únicos, assim, exclusivos que não conseguem ser convertidos em glicose é a leucina e a lisina, tá? Esses dois aqui são exclusivos. Os outros, eles podem ser convertidos em corpos cetônicos ou em glicose, ou ainda, né, serem utilizados no ciclo do ácido cítrico para conversão de energia. Então, tudo depende do quê, gente? Das condições em que esse organismo se encontra, né? Se for uma condição que a gente precisa de produção de energia, poderá ser utilizado no ciclo do ácido cítrico para geração de ATP. Se for uma situação de jejum, então a gente pode utilizar aqui para a formação de glicose. Se for um jejum muito prolongado, uma diabetes não tratada, então aí corpos cetônicos. E com isso nós temos as reações para cada um desses aminoácidos, né? Então, cada um desses aminoácidos, ele será convertido num intermediário, como, por exemplo, aqui o piruvato. Então, nós temos a trionina, né, a glicina, serina, cisteína, triptofano e alanina, que, por uma série de reações, são convertidas em piruvato. Ou nós temos também triptofano, fenilalanina, tirosina, leucina, lisina e isoleucina, que são convertidos em acetilcoenzima A, ou podem ser convertidos em succinil-CoA. Nós temos também outros aminoácidos que podem ser, aqui como a fenilalanina, que é convertida em tirosina, tá? E pelo processo de degradação do esqueleto carbônico da fenilalanina, tá? Mas o que é interessante, eu chamo a atenção para essa reação? É por conta de uma doença chamada doença de fenilcetonúria. Ela é causada justamente por uma mutação no cromossomo 12, que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase. Tá aqui, ó, a enzima fenilalanina hidroxilase, tá? E aí, o que vai acontecer? Como essa enzima não estará funcional ou pouco funcional, a gente acaba acumulando fenilalanina, porque não consegue passar por esta reação, tá? Então, aí acumula fenilalanina. E esse excesso de fenilalanina no sangue, ele é extremamente tóxico para o sistema nervoso central, tá?
Essas mutações, elas diferentes, elas podem causar diferentes efeitos nas enzimas, né? Podendo variar tanto na transformação de sua forma, de velocidade ou até de estabilidade. Então, existem vários tipos de fenilcetonúria, dependendo do tipo de modificação que ocorreu aqui na fenilalanina hidroxilase. Tudo bem? Essa doença, gente, é muito grave, se não tratada, ela pode gerar a morte, né? Então, logo quando o bebezinho nasce, é feito aquele famoso teste do pezinho, que talvez você já tenha ouvido falar. É justamente para verificar o quê? Se há algum problema, né, nessa enzima aqui, através do excesso de fenilalanina. Se estiver acumulado, então a gente tem algum problema nessa enzima, então já no nascimento tem que ter o controle aí do consumo de fenilalanina para que não haja excesso, né? Porque a pessoa precisa de fenilalanina, claro, precisa, né? Para fazer as reações gerando as proteínas do nosso organismo. Só que o que não pode acontecer é o excesso. Então, até nos alimentos industrializados, se vocês passarem a observar a partir de agora, estão escrito lá, fenilcetonúricos, 2 pontos, contém fenilalanina. Ou seja, essas pessoas precisam tomar cuidado na quantidade de fenilalanina que elas consomem durante o dia, para que não haja excesso, acúmulo de fenilalanina. Bem, nós temos também outros aminoácidos que podem ser degradados aqui, então a arginina, histidina, glutamato, glutamina, tá? E a prolina são convertidos em alfa-cetoglutarato, intermediário do ciclo do ácido cítrico. Também temos metionina, treonina, valina, isoleucina, que são convertidos em succinil-CoA, outro intermediário do ciclo do ácido cítrico. Temos ainda asparagina e aspartato, que também são convertidos em oxaloacetato, outro intermediário do ciclo do ácido cítrico. Bem, e essas conversões, alterações do metabolismo aí, da degradação desses aminoácidos, gente, se não for muito bem determinadas, né, se as enzimas não estiverem funcionais, ocorrem doenças. Então, esse quadro aqui, ele mostra algumas desordens genéticas que afetam o catabolismo dos aminoácidos e geram doenças bastante graves, que, se não tratadas, causam a morte. Algumas até nem tem como tratar, tá? Então, por exemplo, aqui a carbamoilfosfato sintetase 1, que eu falei para vocês, que é uma enzima bastante importante, vamos voltar lá no slide, porque ela é a primeira, aqui, ó, carbamoilfosfato sintetase 1. Ela vai fazer o quê? Ela vai, vamos recordar, colocar o nitrogênio, que veio das proteínas, da degradação das proteínas, para formar o quê? Citrulina, que é o primeiro passo, então, do ciclo da ureia. Se isso não, gerando, né, carbamoilfosfato, que depois vem para a citrulina. Então, se esse passo não ocorrer, gente, o que vai acontecer? Nós temos um acúmulo de amônia, né? E esse acúmulo de amônia é extremamente tóxico, como eu falei para vocês. Então, veja só, um problema nessa enzima, que tipo de doença que ela pode causar? Ó, letargia, convulsão e morte logo após o nascimento, né? Então, veja que é uma enzima muito, muito, muito importante, né? Qualquer problema nessa enzima já causa morte logo no início da vida, tá? Então, aqui a fenilcetonúria, que eu havia comentado para vocês, o problema é justamente na enzima fenilalanina hidroxilase, e que, se não tratada, né, causa aqui vários problemas, como retardo mental. Por isso que tem que ser observada logo que o bebê nasce. E qual que é a regulação aí do ciclo da ureia? Bem, a quantidade de ureia excretada ela é aumentada em 2 situações, ou na ingestão de uma dieta com alto teor de proteína, então pessoal aí que gosta de churrasco, né, come churrasco todo final de semana, certo? Então acaba tendo um aumento da quantidade de ureia que é excretada, e no jejum prolongado, porque no jejum prolongado o que acontece? A gente acaba utilizando as proteínas do nosso próprio corpo para gerar glicose, né, gente? A gente acaba degradando as proteínas para que a gente possa utilizar o esqueleto carbônico para gerar glicose.
e assim aumentar, e a glicose ser utilizada pelo nosso cérebro. Então, o que vai acontecer? Aumenta a velocidade de síntese dessas enzimas do ciclo da ureia e da carbamoil-fosfato sintetase. Tá? Então, é justamente o que? A ativação da carbamoil-fosfato sintetase para que a gente consiga gerar, então, carbamoil-fosfato. Bem, então, como eu falei, a gente tem um turnover, né, das proteínas. O que é isso? Nós não temos um armazenamento de proteínas, é diferente dos carboidratos, é diferente dos lipídios, né, que existem formas de armazenamento de proteínas, nós não temos, mas nós temos um turnover. O que é isso? É um pool de aminoácidos que fica na célula conforme vai tendo degradação de proteínas. Então, a gente tem várias proteínas que estão sendo degradadas diariamente, e aí liberam esses aminoácidos. Esses aminoácidos, então, eles podem ser utilizados para a biossíntese de novas proteínas, para a síntese de outros compostos que são nitrogenados, então, como, né, porfirinas, creatininas, neurotransmissores, purinas, pirimidinas, né, etc., podem ser utilizados para a geração de glicose, podem ser utilizados para a formação de corpos cetônicos, ácidos graxos, podem ser ainda completamente oxidados, né, conforme eu falei, gerando aí dióxido de carbono e ATP. Tá? Então, tudo isso pode acontecer dependendo da situação em que o organismo se encontra. O que não pode, gente, é acumular proteínas, acumular esses aminoácidos por conta do nitrogênio, que é extremamente tóxico. Então, esse pool de aminoácidos, ele ele é dinâmico, né? Ao mesmo tempo que está sendo degradado, ao mesmo tempo já está sendo utilizado, então não fica acumulado na célula, tá? Por isso que é chamado de turnover de proteínas. Dosagem de nitrogênio, então, né, já que excesso de nitrogênio, de grupo amônia, é tão tóxico para o nosso organismo, a gente precisa saber como é que está essa quantidade de nitrogênio no nosso organismo. Então, por isso existem exames, né, dosagens bioquímicas, para a gente observar a quantidade de nitrogênio. Bem, se a dosagem de nitrogênio estiver elevada, né, então tiver muito nitrogênio na urina, no exame de urina que foi realizado, o que acontece? O que isso significa? Nós temos algumas indicações, podem ser insuficiência cardíaca, queimaduras graves, desidratação e fluxo urinário obstruído, ou seja, nós estamos gastando muitas proteínas, essas proteínas estão sendo degradadas, então muito nitrogênio saiu na urina. Ou excesso de ingestão de proteínas na alimentação, então aqueles que adoram churrasco, comem muita carne, aí acaba tendo um excesso de ingestão de proteínas, como eu falei, essas proteínas não são armazenadas, então esses nitrogênios serão todos eliminados, né, na urina. Se a dosagem for baixa, quais são os indicativos? Pode ser dano hepático severo, então com problema no fígado, né, utilização de proteínas aumentadas em certas condições do organismo, então, por exemplo, na gravidez, na infância, que a gente está aumentando o tecido, então, se você está criando novos tecidos, você precisa de proteínas, portanto, você precisa de nitrogênio, e aí, se você está utilizando esse nitrogênio para a construção de tecidos, é óbvio que esse nitrogênio não será eliminado, por isso a dosagem de nitrogênio na urina é baixa. E desnutrição, né? Também é outro caso. Então, nós temos o balanço de nitrogênio, que corresponde à ingestão de nitrogênio, e o quanto é eliminado de nitrogênio, porque a gente não pode acumular, como eu já falei, não podemos acumular proteínas. Então, o balanço de nitrogênio corresponde à ingestão de proteínas, menos o nitrogênio total da urina, né, mais 3 gramas. O que corresponde a essas 3 gramas? É o nitrogênio que é perdido nas fezes, nas células da pele e nas unhas. Então, a gente acaba perdendo aí também nitrogênio dessas formas. Bem, se o balanço de nitrogênio for zero, isso significa a manutenção normal do organismo, então, que a pessoa consumiu, vamos voltar lá, que a pessoa consumiu de nitrogênio acaba sendo eliminado, então, o balanço deu zero, né? Então, isso é manutenção normal, um adulto, tá? Normal, o balanço é zero. Balanço de nitrogênio positivo, então, crescimento, reparo de tecidos, exemplo, após cirurgia ou gravidez. Então, aí o que acontece? Essa pessoa, ela está construindo novos tecidos. Então, o que foi consumido, né? Foi utilizado no próprio corpo. Então, balanço de nitrogênio é
positivo, e a dosagem na urina acaba sendo o quê? Baixa, porque o que foi eliminado lá na urina é pouco, tá? É menos, uma quantidade menor. O balanço de nitrogênio negativo, febre, jejum, doenças com perda de peso, emagrecimento. Então, isso significa que essa pessoa está perdendo muitas proteínas, né? Então, por isso, o balanço é negativo, ou seja, ela consumiu uma determinada quantidade de proteínas e excretou mais do que deveria. Então, isso indica que há um problema no corpo. Bem, balanço de nitrogênio negativo, uma das indicações é a ingestão inadequada de proteínas. E aí é algo preocupante, porque nós temos os aminoácidos essenciais, que são esses daqui, os quais não são sintetizados pelo organismo. Portanto, fazem falta, né? Então, a ingestão inadequada de proteínas é um caso sério, porque aí esses aminoácidos essenciais não estão sendo ingeridos, consequentemente, a gente não consegue produzir esses aminoácidos, e aí todas as proteínas que necessitam desses aminoácidos essenciais não serão sintetizadas pelo organismo, e, consequentemente, claro, isso trará algum problema. Bem, e aí? As dietas. Bem, as dietas que contêm proteínas animais, elas contêm todos os aminoácidos essenciais e aproximadamente nas quantidades adequadas, tá? Então, está excelente, né, em termos aí de consumo para a gente conter os aminoácidos para as nossas atividades metabólicas. Já as proteínas, o consumo de proteínas vegetais, então as pessoas que consomem somente proteínas vegetais, não há todos os aminoácidos essenciais, sendo necessário complementar entre os diversos vegetais e em maiores quantidades, que, e, além disso, são difíceis de digerir, tá? Então, existem aí algumas limitações quando o consumo é feito somente de proteínas vegetais, tá certo? Então, era isso que eu queria falar na aula de hoje, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.